No meio do barulho incessante do nosso dia a dia e das notificações que nunca param, da lista de tarefas que só cresce, você se lembra da última vez que você encontrou um momento seu, um momento de puro silêncio? Você se lembra? Mas um silêncio que acalma a alma, que organiza a mente, um silêncio que te reconecta com o que realmente importa para você. Hoje parece que vivemos no automático. Você acorda, corre, trabalha, responde mensagens e quando vê, o dia acabou. E a sua cabeça, ela continua acelerada. A ansiedade virou uma companhia constante. O estresse, quase que uma segunda-feira. E a sensação é de que a vida está sempre um passo à frente da gente. Mas e se eu te dissesse que a resposta para essa correria, ela não está fora, mas ela está dentro da sua cozinha? Hoje eu quero te mostrar como algo tão simples quanto uma massa de croissant, ela pode ser a sua ferramenta de terapia. Ela pode ser o seu refúgio, ela pode ser a sua porta de entrada para um estado de calma que talvez você nem se lembre mais de sentir. Porque às vezes, tudo o que a gente precisa para acalmar o coração é misturar farinha, é misturar manteiga e tempo. Por muitos anos a minha vida foi uma corrida. Como padeiro, eu vivia dentro de um ritmo que parecia não ter fim. As madrugadas por vezes viraram dias. A pressão por resultados era constante. E mesmo amando o que eu fazia, eu sentia que algo estava me consumindo por dentro. Essa era a sensação que eu tinha. Eu me pegava pensando, será que é só isso? Será só isso? Trabalhar sem parar, produzir, entregar, e no final do dia, aquela mesma sensação de vazio. A ansiedade era uma velha conhecida. E o silêncio que eu sentia falta tinha sido substituído pelo barulho da rotina, da pressa, da cobrança. Foi então que um dia, no meio de uma produção qualquer, eu parei, eu respirei e percebi que algo mudou, que algo mudou. Eu estava laminando a massa do croissant, a manteiga espalhando, a textura lisa, o som suave do rolo de abrir, e por alguns minutos a minha mente ela silenciou de fato. Ali, naquele movimento repetitivo e calmo, eu senti algo que há muito tempo eu não sentia: presença. Era como se o tempo parasse e pela primeira vez em muito tempo eu estava completamente ali, eu estava presente. O toque, o cheiro, o som da massa sendo dobrado. A cada dobra, uma camada da minha ansiedade, ela se desfazia. A cada fermentação, eu aprendia a esperar e a confiar no processo. Foi ali que a cozinha deixou de ser um campo de batalha para mim e passou a ser o meu santuário. O lugar onde o mundo parava, onde eu podia respirar, onde eu me reencontrava comigo mesmo. Foi ali na cozinha. E foi nesse processo que eu percebi o croissant não só como uma técnica, mas como meditação, como arte, um lembrete de que a paciência e o cuidado ainda têm valor. Cada vez que eu deixava a massa descansar, eu também descansava. Cada vez que eu esperava a manteiga firmar, eu aprendia a respeitar o tempo das coisas. E isso é o que ninguém ensina nos livros. A cozinha pode ser o seu refúgio. Ela pode ser o seu lugar de cura. Ela pode ser a sua terapia. Foi assim que eu transformei a minha ansiedade em criatividade. E é isso, é exatamente isso que eu quero que você experimente também. Sabe, o croissant ele é diferente de qualquer outra massa. Porque ele exige paciência, ele te obriga
também a desacelerar. Você não pode apressar o descanso da massa. Você não pode forçar o tempo da manteiga. E quando tenta, o resultado denuncia. É quase como a vida. Quando você tenta acelerar demais, ela rasga. Mas quando você respeita o tempo, quando você respeita o tempo de cada etapa, algo mágico acontece. A textura muda, a leveza aparece e o resultado simplesmente é perfeito. Fazer croissant é como praticar atenção plena. Porque você sente o toque da massa, você ouve o som do rolo, observa a manteiga descansando entre as camadas. É impossível pensar em boletos, em pressa ou em preocupações quando você está ali, verdadeiramente presente naquele processo. É ali que a mente desacelera e o coração acalma e que a ansiedade se dissolve no aroma amanteigado que sai do forno. Por isso eu digo que o croissant ele é uma terapia silenciosa, uma terapia que ela não precisa de palavras, ela só precisa de paciência, ela precisa de toque, ela precisa de amor. E o melhor, qualquer pessoa pode vivê-la, mesmo sem experiência, mesmo com pouco tempo, mesmo sem saber por onde começar. Tudo que você precisa, de fato, é abrir espaço para o silêncio, para o seu silêncio, e deixar que a massa te guie. Hoje, quando me perguntam, Ricardo, como que você lida com o estresse? Como? Como você lida com a ansiedade, com o peso do dia a dia? Sabe o que eu respondo? Eu dobro. Eu dobro a massa. Eu dobro o tempo. Eu dobro o cuidado comigo mesmo. Cada dobra é uma pausa. Cada pausa é um respiro. E eu quero te convidar a viver isso também. A sentir a calma nascer das suas mãos. Talvez você nunca tenha feito um croissant antes. Tudo bem, não tem problema. A beleza está em começar. E quando você começar, vai perceber que, enquanto molda a massa, você também molda uma nova versão de si. Uma versão mais calma, uma versão mais presente, uma versão mais leve. Por isso, se o seu coração ele anda cansado, se a sua mente anda agitada, eu te convido a descobrir essa terapia que mudou a minha vida, mas mudou mesmo. Eu vou te mostrar o passo a passo de como você pode usar esse processo do croissant não só para criar algo delicioso, mas para criar paz dentro de você. É o momento de trocar o barulho da mente pelo som da massa. Pelo som da massa sendo aberta. O peso do dia pelo prazer de criar algo com as suas próprias mãos. Porque no fim das contas, o que a gente está buscando não é só um pão perfeito. É uma vida mais leve. É uma vida mais saborosa. Uma vida mais nossa. E lembre-se, cada dobra é um respiro. Cada croissant, um convite à calma. Vamos ser sinceros. A vida moderna, ela nos exige demais. Exige demais. É o trabalho que nunca termina. São os filhos que precisam de você. É a casa que pede cuidado. E ainda por cima, além de tudo isso, as redes sociais que jogam na nossa cara uma vida perfeita que a gente sabe não é a nossa. E no meio de tudo isso, você se sente esgotado, esgotada, ainda mais esgotada, cansada, vazia. A ansiedade ela passa a se tornar a sua sombra. O sono foge, a paciência desaparece e as pequenas coisas do dia a dia, aquelas que antes te davam prazer, agora só te irritam. Quantas vezes você se pegou roendo as unhas com o coração acelerado ou com a mente girando sem parar
como se não existisse um botão de desligar. Quantas vezes? A busca incessante por mais, por fazer mais, por ser mais, ela tem roubado o seu agora. Você gosta do seu trabalho, mas sente que ele te consome. Ama a sua família, mas quando está com eles, a sua cabeça está longe. E o tempo? Aquele tempo que deveria ser seu, e corre pelos seus dedos. Simplesmente escorre pelos seus dedos. Você tenta encontrar um hobby para relaxar, mas até isso acaba virando mais uma obrigação. Até isso acaba virando mais um item na sua lista. Essa é a realidade silenciosa de milhares de mulheres hoje. E eu te digo, mulheres incríveis, mulheres fortes, mulheres inteligentes, mas presas num ciclo de estresse, de culpa, sem um porto seguro. E o pior é que essa dor é invisível. Ninguém entende. Parece frescura, mas não é. Na verdade, é o grito da sua alma pedindo socorro. É o grito da sua alma pedindo pausa, pedindo um momento de criação que te devolva alegria, que te devolva equilíbrio. E se eu te dissesse que essa pausa ela existe? Que esse refúgio está perto, mais perto do que você imagina? E ele começa com algo simples. Ele começa com uma mesa, um rolo e um pedaço de massa. A grande ideia que eu quero plantar no seu coração hoje é essa. A sua cozinha ela pode ser o seu santuário. E o processo de fazer um croissant ele pode se tornar a sua forma mais profunda de uma meditação ativa. Eu sei, pode parecer exagero da minha parte. Mas eu te garanto, o que acontece entre farinha, manteiga e paciência é pura alquimia. A maioria das pessoas vê o croissant como algo difícil, vê como algo complexo, quase inatingível. Eu, Ricardo, enxergo o contrário. Para mim, o croissant é um ritual de cuidado, de foco, de presença. Quando você toca a massa, sente a textura da manteiga e observa o crescimento lento no descanso. Algo dentro de você muda. O mundo lá fora some. As preocupações desaparecem. E o único som que existe é o do rolo deslizando sobre a sua massa de croissant. É ali que a mente desacelera. É ali que o coração se acalma. E que a alma respira. Enquanto você trabalha a massa, você também trabalha a sua paciência. Enquanto você espera o ponto ideal, aprende sobre tempo. E a cada dobra, você dobra também a sua calma. É uma meditação que tem cheiro e cheiro de manteiga e textura de leveza. Não é preciso sentar de pernas cruzadas nem acender incenso. Na verdade, basta abrir espaço para sentir o agora. É o que eu chamo de alquimia do croissant. Por quê? A cada camada que se forma, uma camada de estresse, ela se desfaz. E no final, o que sai do forno não é só um pão dourado, é uma nova versão de você. A mulher que recuperou o controle, a mulher que aprendeu a pausar, que voltou a sorrir. Você não precisa fugir do mundo para encontrar paz. Você só precisa redescobrir o prazer do fazer. A cozinha é o seu templo. A massa, sua oração. E o croissant, a sua meditação ativa. Sabe o que mais me encanta nesse processo? É que quanto mais você desacelera, mais as coisas começam a fluir. A massa ela não gosta de pressa. E a vida também não. O descanso é parte do resultado.
assim como o seu descanso é parte da sua produtividade. Quantas vezes você se cobrou por parar? Quantas vezes? Quantas vezes se sentiu culpada por descansar? Mas no croissant você aprende que o repouso é o segredo da leveza. E de repente esse simples ato de esperar, ele vira uma lição sobre você mesma, sobre saber o tempo certo das coisas, sobre confiar no processo. E quando você abre o forno e vê aquelas camadas perfeitas, crocantes, douradas, é impossível não se emocionar com o resultado. Porque ali naquele momento você entende que tudo o que é bom, tudo o que é bom leva tempo. E que o tempo, quando respeitado, ele devolve para você beleza. Por isso eu quero te fazer um convite simples, mas um convite poderoso. Permita-se experimentar o silêncio da cozinha. Permita-se sentir o prazer de criar algo com as suas próprias mãos. Permita-se. Permita-se viver a leveza que existe no processo. Você não precisa fugir para um retiro. Não precisa gastar fortunas em terapias. Você só precisa começar com um rolo, um pouco de manteiga e a disposição de olhar para dentro, de olhar para si. Porque o croissant não é apenas um alimento. O croissant é também uma ferramenta de autoconhecimento. E toda vez que você dobra a massa, você dobra também a sua paz. Essa é a verdadeira alquimia. A transformação da ansiedade em calma, do caos em criação. E eu quero te ensinar a viver isso. E vem descobrir a paz que existe dentro da sua própria cozinha. Porque no final das contas, o segredo ele não está na massa. No final das contas, o segredo está em você. Para que você possa começar a sentir essa paz, para que você possa começar a sentir essa calma, eu quero te guiar por 3 pilares do que eu chamo de croissant terapêutico. Eles não são apenas técnicas de cozinha, eles são exercícios de mindfulness e conexão profunda. E o primeiro pilar é o toque consciente da massa. Esse é o primeiro pilar. Quando você toca a massa, não é apenas um ato físico. Ele é um diálogo, é uma conversa que você tem. E a massa responde à sua temperatura, à sua pressão, ao seu estado emocional. Por isso eu te convido a sentir. Sinta a frieza da manteiga, recém-saída da geladeira. Sinta a elasticidade da massa quando você estica devagar essa massa. Sinta a resistência suave quando você dobra essa massa. Esse toque consciente, ele te ancora no presente. Não tem espaço para preocupações. O celular fica de lado. O relógio, ele deixa de importar. É só você e a massa. E nesse momento, algo mágico acontece. A cada movimento, você transfere o estresse do seu corpo para aquela massa viva ali. E ela gentilmente dissolve. Esse é o poder da presença. Esse é o poder do toque consciente. É um antídoto contra a mente acelerada. E quanto mais você se entrega, mais a sua mente, ela também silencia. Experimente fazer isso por 5 minutos. Só 5 minutos. Sem pensar, sem corrigir, sem julgar, apenas sinta. E perceba como a sua respiração ela muda. Perceba como o seu corpo se solta. Como o tempo parece desacelerar. Esse é o primeiro passo para o croissant terapêutico, que é conectar o corpo, a mente, através do toque. Porque no fundo, o que a massa quer te ensinar é que o controle ele vem do sentir e não do fazer. É sobre isso. O segundo pilar do croissant terapêutico
é um dos mais desafiadores para o nosso mundo moderno, que é a arte de esperar. O croissant nos ensina algo que nós esquecemos. O tempo é ingrediente. A massa precisa de tempo para descansar, para fermentar, para ganhar força, para ter mais sabor. E se você tenta apressar, ela perde a alma. Vivemos em um mundo que grita: agora, agora, tudo é pro agora. Tudo é para ontem. Tudo é instantâneo. Mas o croissant não se dobra à pressa. Ele exige paciência. Mas em troca, ele te ensina a confiar. A cada tempo de descanso, ele te mostra que o silêncio também trabalha. Que o que parece pausa, na verdade é preparo. E essa é uma das lições mais bonitas que eu aprendi com o croissant. As mais bonitas. O descanso faz parte do resultado. Enquanto você espera a massa crescer, use esse tempo para respirar. Inspire fundo. Sinta o ar entrando e saindo. Observe o ambiente. Permita-se apenas estar. A ansiedade diminui quando você entende que as coisas boas, elas levam tempo. Nem tudo precisa ser imediato. Às vezes, o melhor que você pode fazer é apenas esperar. E enquanto espera, o que antes era pressa se transforma em presença. E o que era ansiedade se transforma em confiança. Essa lição, ela vai muito além da cozinha. É sobre saber esperar o tempo das coisas na vida. O croissant é um lembrete silencioso. A paciência também é uma forma de amor. De que a paciência também é uma forma de amor. E, finalmente, o terceiro pilar. O terceiro pilar é a recompensa visual e olfativa. Porque o cheiro do croissant assando é uma das experiências mais reconfortantes que existem. Mais reconfortantes que existem. É o aroma da paciência que deu certo. É o aroma do cuidado transformado em beleza. Quando você abre o forno e vê aquele dourado, quando você vê aquele folhado perfeito, se desmanchando, se transformando em camadas, algo desperta dentro de você. É uma sensação de orgulho, uma sensação de alegria genuína. Porque ali, diante de um simples croissant, está o reflexo do seu esforço, da sua calma e da sua presença. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? É que o croissant ele te ensina a celebrar as pequenas vitórias. Na vida, a gente raramente para comemorar. Sempre acha que precisa fazer mais. Não é verdade? Mas o croissant ele te obriga a parar. O croissant ele te mostra com um cheiro e com um sabor que o simples pode ser extraordinário. Essa celebração ela é um ato de gratidão. E a gratidão ela é um antídoto do estresse. Quando você sente gratidão, o corpo ele relaxa, o coração se abre e a mente também se acalma. Então, da próxima vez que fizer um croissant, respire fundo. Respire fundo quando o aroma preencher a sua casa. Aproveite esse momento, sinta. Feche os olhos, sorria e diga para si mesmo, é importante, eu fiz isso, eu criei isso, eu consegui. Esse pequeno gesto muda tudo. Porque a gratidão ela transforma o comum em mágico. O croissant terapêutico ele é sobre isso. Tocar com consciência, esperar com paciência e celebrar com gratidão. E quando você faz isso, o croissant ele deixa de ser só uma receita. Você percebeu? Ele se torna um espelho da sua transformação. A cada camada que se forma no forno, uma camada de estresse se desfaz dentro de você. E o resultado, ele é muito mais do que um pão dourado. O resultado é uma versão mais leve, uma versão mais calma, uma versão mais viva
de você. Você percebeu o que aconteceu até aqui? Percebeu? Conseguiu perceber? Nós não falamos apenas de uma receita, nós falamos de uma nova forma de viver. Durante essa conversa, eu te mostrei que o croissant ele pode ser muito mais do que um simples pão, do que um pão folhado. Ele pode ser um refúgio silencioso, ele pode ser um espaço de cura, um caminho para reencontrar o equilíbrio. E talvez lá no fundo você tenha sentido isso, aquela sensação de é disso que eu preciso, de ter um momento só seu, onde o tempo desacelera, onde o corpo relaxa e a mente, ela de fato, ela encontra sossego. Eu sei, pode parecer bom demais para ser verdade, eu sei. Mas eu já vi essa transformação acontecer centenas de vezes. Centenas de vezes. Pessoas comuns, mulheres, mães, profissionais, empreendedoras que viviam no limite do estresse, encontraram na cozinha um lugar de renascimento emocional. Isso é possível. Por que você não pode conseguir? Feche os olhos por um segundo e imagine. Você acorda num sábado de manhã, a luz entra suave pela janela, você coloca uma música tranquila e na mesa a massa te espera. Você sente o toque frio da manteiga, o som suave do rolo na mesa e aquele perfume amanteigado começa a preencher o ar. Nesse momento nada mais importa. Não há cobranças, não há correria, só o que tem é você, o som da sua respiração e o prazer de criar. Isso é o croissant terapêutico em ação. É o poder de transformar o caos em calma, a ansiedade em foco e o estresse em presença. E sabe o que é mais incrível? Qualquer pessoa pode viver isso, mesmo que nunca tenha aberto um forno antes, mesmo que a cozinha pareça difícil. Tudo começa com o primeiro toque na massa. E com a decisão, é claro, a decisão de cuidar de si mesma. Você vai aprender a fazer as pazes com o tempo. Você vai aprender com você mesma, com a vida, fazer as pazes com você mesmo, com a vida. Porque quando você aprende a esperar a massa crescer, aprende também a confiar em si mesma. Quando você sente a manteiga entre as mãos, aprende a sentir o momento presente. E quando vê o croissant dourado saindo do forno, você entende que vale a pena o processo. Eu sempre digo isso. O croissant é muito mais do que uma receita. Ele é um espelho da vida. Porque assim como a massa ela precisa de tempo, uma massa precisa de paciência e cuidado, nós também precisamos. Nós também precisamos. E cada dobra, cada espera, cada aroma é um lembrete de que a calma não é um lugar distante. Ela está nas pequenas coisas, nas rotinas simples, nas pausas que a gente se permite. Então, se você quer viver essa transformação, se você quer descobrir como o croissant ele pode ser o seu caminho para essa leveza e quem sabe até para uma nova fonte de renda também, eu vou te mostrar passo a passo como transformar a farinha e a manteiga e o tempo em um ritual de bem-estar, em um ritual de alegria. A sua cozinha ela pode ser o seu santuário. Sua mente pode ser um lugar de paz. E a sua vida ela pode ser muito mais leve. E lembre-se, uma dobra de cada vez, um respiro de cada vez, você vai se redescobrir.